Porém, apenas em alguns instantes nós temos o silêncio, 1 minuto de silêncio, como resposta para aquilo que nós estamos vivendo. A Assembleia Geral da ONU decretou 1 minuto de silêncio pela tragédia que ocorreu na Turquia nessa semana. O terremoto que atingiu o país tinha magnitude de 7,8, causando 33 mil mortos. Eu não sei se você conseguiu acompanhar as notícias, as cenas tristes demais. Estavam então sendo divulgadas de prédios desabando, a mesma rua, diversos prédios desmoronando por causa do terremoto que estava atingindo aquele lugar, e famílias perdendo seus entes queridos. A cena mais triste e chocou quando eu vi foi a cena de um pai que estava segurando a mão de sua filha que estava debaixo dos escombros por conta do terremoto. Uma grande tragédia. 1 minuto de silêncio ocorreu em pesar a esta triste notícia que abalou o mundo. E nós temos que nos perguntar é quando um silêncio como este nos alcança, a quem nós vamos recorrer? E é o momento em que nós então buscamos o auxílio divino. E é sobre isso que eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor para pensar em Tiago, capítulo 5, onde faremos a leitura do versículo 13 até o versículo de número 18. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 18, diz o seguinte: palavra do Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Vou orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor neste instante que o Senhor nos conceda sabedoria, que o Senhor ilumine as nossas mentes através do Teu Espírito Santo, para podermos entender a Tua palavra e sairmos da Tua casa esta noite enriquecidos com a Tua verdade, preenchidos, ó Deus, com aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nos ensinar. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a maneira como Tiago busca então ensinar sobre esta verdade do auxílio divino não começa no capítulo de número 5, mas ele mostra alguns capítulos antes sobre a maneira como nós devemos usar a nossa própria língua. Esta que é capaz de bendizer e é capaz de maldizer. É com ela então que nós buscamos este auxílio. E Tiago, ao longo da carta, ele então traz, antes de chegar nesse tópico do capítulo 5, ele traz algumas orientações sobre esta busca que nós fazemos. Quando a fazemos de maneira incorreta, a fazemos porque o pecado permanece em nós e nós então criamos contendas, trazemos consequências, não recebemos porque clamamos ao Senhor algo que não está conforme a sua vontade. Portanto, quando você chega no capítulo de número 5, no verso de número 13, ele então nos ensina sobre o que nós podemos buscar o auxílio divino. Quando é que então nós precisamos
da resposta. E então Tiago, no versículo de número 13, vem dizer: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Primeira circunstância que Tiago então insere aqui é o próprio sofrimento. Esta ideia que ele está trazendo neste versículo com esta palavra é a ideia de uma vida onde a circunstância ela é extremamente difícil, que esta circunstância ela permanece e esta pessoa então ela continua neste sofrimento. Assim como Paulo então utilizou a mesma palavra que Tiago, quando em sua carta a Timóteo, quando ele se referiu às dificuldades que ele mantinha na sua vida por pregar o Evangelho. Por causa de Cristo, Paulo sofreu perseguição de forma contínua. Então, circunstâncias difíceis são essas então que Tiago está trazendo neste momento. Existe alguém que está passando por sofrimentos difíceis, circunstâncias que permanecem em suas vidas. Então ele diz que a estas pessoas nós precisamos levantar um clamor, fazer uma oração ao nosso Deus. Porque Tiago está então ensinando a cada um de nós que o sofrimento ele pode atingir a todos. O sofrimento ele pode fazer parte da minha e da sua vida em diversos momentos. Não estamos então blindados de passar por uma dificuldade. Há uma ilusão que é vendida por muitos, quando dizem então que ao servir ao Senhor, ao buscar a Deus, o sofrimento não nos alcança, que nós não vamos ter dificuldades, não vamos nos entristecer, não vamos desanimar em nenhum momento, porque não existe condição que venha a vir sobre alguém que faça com que ela esteja então blindada dessas dificuldades, desses sofrimentos. Todos nós então podemos sofrer por conta da degradação que o pecado traz sobre nós, sobre a criação, sobre tudo aquilo então que existe. Então o que fazer quando nós passamos por essas circunstâncias? Nós vemos então que Tiago vem nos ensinar no capítulo 5, versículo de número 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está à porta. Ele está nos ensinando que quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, nós não devemos ficar procurando um culpado para isso, criando então circunstâncias onde envolvemos outros para jogar sobre eles o peso daquilo que nós estamos vivendo, nos queixarmos, sermos murmuradores. Mas ele está dizendo então que nós devemos buscar ao nosso Senhor, clamar a Deus. Isto é uma instrução então que ele vem trazendo ao longo da carta, ainda no capítulo 1. Versículo 5 ele diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á então concedida. Veja que ensinamento importante Tiago traz em sua carta, que nos faz então entender sobre o alicerce da nossa vida espiritual, que é a oração. Ele deve estar então sempre presente na vida de cada um de nós. Ele fala: busque então a sabedoria que Deus vai a conceder, porque é com a sabedoria divina que muitas vezes o Senhor vai remover a dificuldade, a aflição, o medo, o desespero, o desânimo que nós estamos sofrendo por causa desta circunstância difícil. Isto virá sobre nós através da oração. Nós encontramos a sabedoria de Deus quando nós então clamamos ao Senhor para que Ele nos conceda. Quantas vezes nós então estávamos em dificuldade, pedimos a Deus que nos desse força, pedimos ao Senhor que nos desse então uma maneira, nos mostrasse uma maneira de sobressair aquele instante, e uma paz tomou conta do nosso coração, uma tranquilidade veio à nossa mente, porque o Senhor passou a nos conduzir ao entendimento da sua vontade sobre nós naquele instante de sofrimento. É através da oração que Tiago vem nos ensinar que o sofrimento pode ser superado. Alguém que está passando então por uma perda,
Alguém que está então sofrendo, como nós falamos, uma tragédia como esta, no terremoto que houve na Turquia, o que vai fazer com que essas pessoas se levantem? O que vai fazer com que essas pessoas então possam continuar as suas vidas? É a oração, é o clamor que pode então ser feito ao Senhor para que elas encontrem esta força, para que o Senhor as dê sabedoria, para que elas então possam saber que há um propósito maior em tudo aquilo que elas estão vivendo. Paulo utilizou em sua vida, no seu ministério, a oração como um recurso para que ele pudesse então se aproximar mais de Deus, para que ele pudesse então criar mais intimidade com o Senhor. Mas em um instante em que ele estava sofrendo, ele clamou ao Senhor por 3 vezes e Deus não respondeu. O apóstolo Paulo então estava com um espinho na carne, como ele diz na sua carta aos Coríntios, e ele clamou, e a resposta foi um silêncio de Deus. Vejam só que não há algo que ele pudesse descrever, mas o Senhor conduziu a sua mente com sabedoria, para que ele pudesse entender que aquele sofrimento era para a sua maturidade. Era para que nele houvesse então cada vez mais fé, para que ele pudesse ter mais intimidade com o Senhor, porque aí ele então diz: a tua graça me basta. Porque ele clamou, e o Senhor então concedeu a ele a sabedoria para que ele pudesse entender que naquele instante havia algo muito maior que Deus estava fazendo nele, e então por consequência também através dele. Você já se questionou em alguns momentos, passa por luto, passa por dificuldades, passa por pandemia, e você de repente parou e disse: eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Eu não sei como é que eu suportei tudo o que eu passei nesses anos que eu vivi. E a resposta é pela graça de Deus, pela sabedoria que o Senhor te concedeu, para que você pudesse ter uma visão um pouco mais ampla, e não uma visão daquele instante somente de dor e sofrimento. E assim o Senhor constrói em nós a nossa vida espiritual, a nossa própria fé. Nós sabemos então que muitos sofrem circunstâncias difíceis e permanentes, mas nem todos passam por lutas. E Tiago vem dizer então: se existe alguém sofrendo, faça oração, mas se existe alguém alegre, cante louvores. Veja que Tiago está nos mostrando aqui que a vida cristã, ela tem 2 pontos de vista e momentos completamente diferentes. Momentos difíceis, mas também temos momentos alegres, onde nós compartilhamos a vida com os outros, das bênçãos que Deus então recai sobre nós, que Ele deposita sobre nós. E então devemos louvar ao Senhor, exaltar ao seu santo nome por todo o cuidado, pela graça que Ele está dispensando sobre todos nós. Ele está falando aqui então sobre uma vida em comunidade, onde nós podemos não só saber das dificuldades e também orar por eles, mas se alguém está alegre e compartilha, por isso a comunidade, você então agora se alegra com essa pessoa. Uma vida então que ele está ensinando que ela tem base na sua fé. Ela tem um alicerce muito bem enraigado naquilo que o Senhor está trabalhando, em quem é capaz de orar ao Senhor, de ter intimidade com Ele e também cantar louvores, exaltar ao nome do Senhor, porque conhece o seu caráter. Veja então pessoas diferentes, mas momentos em que Tiago está nos ensinando que nós precisamos de respostas, momentos de dor, momentos de luta. No sofrimento, a resposta virá pela oração, mesmo que no silêncio. A resposta é na condução que o Senhor está fazendo através de sua palavra, através dos momentos em que você é fortalecido para permanecer em pé. Vemos muitas pessoas que alcançam uma maturidade quando elas passam pelo meio de tragédias, e elas são capazes de agradecer ainda. Não sei se você já vivenciou isso, se você conhece alguém que passou por uma situação assim,
mas que estava no meio da tempestade, e ela estava agradecendo a Deus. Ela estava louvando ao Senhor por aquilo que Deus estava permitindo em sua vida. Por causa da maturidade, da intimidade que o Senhor já havia concedido a ela. Um dos exemplos que nós temos nas Escrituras é o próprio apóstolo Paulo, preso com Silas. O que ele fazia? Cantava louvores a Deus. Maturidade, é intimidade. Por quê? Porque ele tinha um alicerce muito bem arraigado em Cristo. A sua fé estava muito bem definida. E este alicerce tinha então como componente na vida de Paulo a oração. Ele era persistente nas orações. Ele clamava ao Senhor. Você vê isso em todas as suas cartas, como ele utiliza esse recurso que foi então deixado pelo próprio Deus para nós podermos nos aproximar dele. Então veja, são expressões da vida espiritual que eu e você estamos desenvolvendo. Estamos sofrendo, tem alguém que está sofrendo, vamos levantar clamores ao nosso Deus. Existe alguém que está alegre, vamos louvar ao Senhor em todos os momentos. Que a nossa fé estiver alicerçada em Cristo e tiver como componente então esses recursos, nós estaremos caminhando para a maturidade. Estaremos caminhando para uma intimidade maior com o nosso Deus. E como isso é importante? Porque você então já passou também por momentos, como eu, antes de conhecer a Cristo, em que você então passou por as lutas, por dores, e você ficou completamente instável naqueles instantes, porque o alicerce ainda não existia. Porque a base da sua fé ainda não estava firmada em Cristo Jesus. Tiago então nos leva a uma outra circunstância, do versículo 14 ao versículo de número 16, quando ele começa com uma pergunta nova. Está alguém entre vós doente? Outro momento então que nós somos impelidos a buscar por resposta, além do sofrimento, é a enfermidade, as doenças. Nós queremos respostas quando nós nos deparamos com uma doença. E aqui há algo específico no sofrimento que ele está então descrevendo. Porque ele vem do versículo 14 até o versículo de número 16, trazer vários elementos sobre esta pessoa que está doente. Porque veja então como ele está falando aqui neste momento. Se há alguém doente, chame os presbíteros da igreja, façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Veja aqui a fala de Tiago, neste momento, ela traz para nós uma certeza de que em todos os momentos que você clamar ao Senhor, esta doença vai ser curada. Quantas vezes você já orou por alguém que estava doente e esta doença permaneceu? Quantas vezes nós oramos por alguém para que ela estivesse fisicamente bem, estivesse conosco, e o Senhor a tomou para si? Isso quer dizer então que a oração não foi respondida pelo Senhor? Vejam só então que o texto vem nos ensinar quando é que Deus responde às orações de forma positiva aquilo que nós clamamos, em conformidade com os nossos pedidos. É quando a nossa oração está de acordo com a vontade do Senhor. Você pode clamar por curas, você pode clamar pelo milagre do Senhor, para que Ele faça o extraordinário na sua vida, o extraordinário na vida da sua família, no seu país, na sua cidade. O Senhor pode sim realizar, porque isso acontece. Mas vão existir outros casos que você vai orar pela pessoa e o Senhor então vai curar esta pessoa tomando ela para perto de si. Então veja aqui no texto, algo faz com que esta pessoa esteja então doente. E há uma circunstância muito específica aqui que Tiago então está trazendo, que ele nos leva a entender que esta doença veio por consequência do pecado que esta pessoa então tinha em sua vida. O texto então vem dizer, no versículo de número
15, ele diz então, na segunda parte, se houver cometido os pecados, ele está querendo dizer aqui, se essa pessoa tem um pecado que permanece na sua vida, então estes lhes serão perdoados. Mas veja que ele então traz a questão da doença junto com o perdão dos pecados. Então, quando ele continua falando sobre essa situação, ele fala que essa pessoa que está então em pecado, adoeceu por causa disso, que é algo que é possível acontecer, não é algo que nós devemos generalizar, porque você vê o caso do próprio Davi, que então descreve nos Salmos, que ele então sentiu a dor nos seus ossos, pelo pesar da mão do Senhor, enquanto ele estava em pecado. Nós vemos então que isso pode acontecer, mas que não deve ser generalizado. Nem toda doença é proveniente do pecado, mas o pecado pode causar certas consequências e pode tornar alguns então doentes. Veja então que neste momento essa pessoa que está doente, ela está doente ao ponto de que ela não pode nem sair de sua casa e a igreja precisa ir até ela para orar com ela. Os presbíteros então da igreja, a liderança, eles vão representando o corpo de Cristo na casa desta pessoa para orar com ele. E o texto então vem dizer que neste momento eles ungem com óleo em nome do Senhor, oram e essa pessoa então ela é salva. Aqui há uma prática então que foi retirada, há uma prática retirada deste texto, que é a própria unção com óleo. É uma prática comum em algumas igrejas pentecostais. Nós vemos aqui então que Tiago está dizendo que eles deveriam ungir este enfermo com o óleo em nome do Senhor. Então há um rito aqui que está acontecendo. Porém, algo que nós vemos que não tem poder sobre a doença deste homem. Não é o óleo que vai então trazer a cura sobre ele, mas sim o que está dizendo em seguida, a oração da fé. O poder então não está sobre este elemento, mas está sobre a oração da fé. O Senhor vai agir então através da oração. E por que é que eles utilizam então este óleo e utilizam esta unção? Trazendo então aqui como uma imagem, o óleo, ele traz um símbolo da presença do Espírito Santo. Se nós formos observar, então é uma prática desnecessária aos nossos dias. Pois se o poder de Deus acontece através da minha e da sua oração, e se o óleo é apenas um símbolo da presença do Espírito Santo, nós não precisamos de símbolos, porque o Espírito Santo agora habita em nós, habita nos crentes, e através da nossa oração vai agir na vida daqueles que estão conosco, que estão doentes. Mas aqui há um contexto específico então, que você observa então que eles ainda utilizam isso. Utilizam esta prática e juntamente com ela a oração que vai trazer a salvação. O Senhor vai curar esta pessoa. Mas essa cura ela vem mediante confissão de pecados. Então veja, alguém que estava doente por causa dos seus pecados, que a igreja vai até eles, a liderança vai até eles, até esta pessoa, e ele então confessa os seus pecados a estes outros, que ele vem dizer no versículo 16. Está falando aqui dos presbíteros, da liderança. O que nós não precisamos entender aqui é que você recebe um perdão dos pecados quando você confessa os seus pecados a um líder, a um sacerdote. Não é isso que Tiago está ensinando. Ele está ensinando aqui um caso específico de alguém que estava em pecado e que um pecado então público deve ser confessado à liderança da igreja. Eu vejo aqui um caso de disciplina onde a liderança está cuidando dele. Estava em pecado, a liderança vai até ele, vai direcioná-lo nesse instante para que ele possa voltar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, confessá-lo e assim então receber o perdão do Senhor através da oração desses irmãos e da própria postura de arrependimento diante de Deus. Se houver cometido os pecados, como caso específico, ser-lhe-ão então perdoados. Mas qual é o foco de Tiago neste momento? Não é que aqueles, e somente aqueles que estão doentes por causa do pecado, que serão curados.
Ele está falando que todos os casos que nós então clamarmos ao Senhor, essas pessoas podem ser curadas por Deus. Quando há então uma dificuldade específica como esta, que nós por vezes passamos, nós podemos então buscar ao Senhor e ter a plena certeza de que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, daquele que clama com fé. E é isto então que quer dizer este que é justo diante de Deus, porque ele conhece ao Senhor, ele vive em intimidade com o Senhor, ele deposita a sua fé no Senhor. Então não é a pessoa que cura, não é o elemento qualquer que ela leve junto com ela, mas é o Senhor que pode trazer a cura a essa pessoa. É o Senhor que vai então realizar o milagre, mas isso através das nossas orações. A oração é um recurso que o Senhor deixou para nós e que deve então ser utilizado. O Senhor vai agir através da sua igreja com as suas orações para curar, para então trazer às pessoas o alívio dos sofrimentos. A igreja tem então se omitido diante do privilégio que tem de se colocar diante do Deus Criador para clamar pelos enfermos, para clamar pelos que estão sofrendo, para clamar por aqueles que estão em pecado. Precisamos resgatar esta prática, porque através da oração nós expressamos confiança no Senhor. Você não vai orar a Deus para que Ele tome conhecimento do que você está vivendo. Você não vai orar a Deus para que o Senhor então descubra naquele momento da oração que você está vivendo com aquela doença na sua vida ou na sua família. Deus já conhece. Por que você ora? Para que você possa então desenvolver a sua dependência. Você expressa a confiança, você expressa então que você precisa de Deus. Da mesma forma, quando nós estamos passando por lutas, vemos o sofrimento acontecer, tomamos conhecimento daqueles que estão doentes e não clamamos, nós mostramos que nós não achamos que Deus é necessário naquele instante. Não precisamos clamar ao Senhor, as coisas vão passar, é tudo ao acaso, já passa isso. Não, Deus está cuidando. E a igreja tem que utilizar esse recurso constantemente para poder então criar cada vez maior intimidade. A oração, ela deve ser um componente do alicerce da nossa fé, para nós sermos homens e mulheres que então conhecem a vontade do Senhor, que têm intimidade com o Senhor e que servem ao Senhor através das suas orações. O Senhor, então, é aquele quem nos faz justos para podermos clamar. Porque é Ele quem nos concede a fé e assim faz nascer homens e mulheres justos. E Tiago, então, traz um outro exemplo, quando nós podemos clamar ao Senhor. Mas este exemplo ele vem trazer através de Elias. Versículo de número 17, ele então fala: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Para nós lembrarmos então a história de Elias, era um tempo onde o povo de Israel vivia em idolatria, sobre a regência de Acabe. Eles todos foram levados a adorar Baal. E Elias estava vivendo neste contexto. E o Senhor então está vendo um povo em desobediência. E Ele, através da oração do profeta, faz cessar a chuva, para trazer então o pesar, a punição sobre este povo. Um povo que dependia do seu sustento da terra. Uma terra que não recebe chuva não traz boas colheitas. Então aquele povo passou por este tempo sem chuva, sofrendo por causa dos seus pecados. Mas é o mesmo homem, Elias, que ora ao Senhor por 7 vezes, para que venha a chuva sobre aquela terra,
para que o Senhor venha sarar aquela terra, para que Ele venha abençoar este povo. E então, na 7ª vez, quando Ele envia os seus servos por 7 vezes, o último volta dizendo: há uma pequena nuvem, como o tamanho da mão de um homem que está surgindo. E o Senhor então faz cair grande chuva sobre aquela terra, e a terra então, como o texto vem dizer, fez germinar os seus frutos. O Senhor abençoou aquela terra através da oração de Elias. O Senhor salvou este povo através da oração deste profeta. Tiago está nos ensinando que nós então podemos buscar a resposta do Senhor quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos doentes, ou quando temos alguém nessas circunstâncias, e quando nós conhecemos uma nação, uma cidade, um estado que precisa mudar. E eu pergunto para você, se você identifica alguma área que o nosso país, que a nossa cidade, que o nosso estado precisam melhorar. Será que o nosso país está carecendo de uma igreja que ore mais? Será que a nossa cidade, então, ela encontra uma igreja que não se lembra de orar por aquilo que eles estão fazendo para governar a cidade? O auxílio divino deve ser o caminho para nós visualizarmos as bênçãos sobre a nação, sobre a cidade, sobre o estado. Mas o que nós fazemos em muitos momentos, nós fazemos aquilo que Tiago diz para nós não fazermos. Nós murmuramos, nós encontramos culpados, ao invés de parar e nos unir para orar pela terra onde nós habitamos. Mas talvez você então leia esse texto e você passe a sua vida inteira entendendo que era Elias quem tinha intimidade com o Senhor. Ele era um grande profeta, um grande homem de Deus. Ele viu grandes coisas, sinais que o Senhor realizou, ao ponto de no momento em que ele clamou para que descesse fogo do céu, o Senhor consumiu o holocausto, porque ele mandou o fogo do céu. Mas o que Tiago vem dizer para nós é algo diferente do que muitos leem quando pensam apenas em Elias e no que ele viveu. Ele começa já dizendo: Elias era homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos, sujeito aos mesmos sentimentos. O que ele está falando aqui é que Elias, assim como eu e como você, teve momentos onde ele estava forte na sua fé, momento onde ele estava perante os profetas de Baal, mas momentos em que ele ficou fraco. Quando ele ouve da perseguição de Jezabel sobre ele, que ela queria tirar a sua vida, o que acontece com esse grande profeta, homem de Deus, que clamou por chuva e a chuva veio sobre a terra? Ele foge, ele se esconde, porque ele estava desanimado, ele estava com medo, alguém como nós, semelhante a mim, a você, um homem justo diante de Deus, que passou por dificuldades, mas que orou e o Senhor agraciou a terra onde ele estava, por causa da sua oração, porque ele confiava no Senhor. E é isso então que o texto quer dizer quando fala que Elias era um homem justo e por isso na sua súplica a terra, Israel, viu o poder de Deus. Ele confiou ao ponto de não desanimar. O texto insiste em nos trazer esta lembrança. Ele orou com instância. Quantas vezes você já orou para que a sua casa fosse restaurada? Quantas vezes você orou para que a sua cidade estivesse em melhores condições? Para que o seu país estivesse desenvolvendo de maneira grandiosa? E você viu as notícias difíceis? E você viu o caminhar da sua família? Você viu a rejeição da sua família pela fé? E você parou de orar? Porque achou que não tinha mais jeito. Tiago está nos ensinando que a oração ela deve ser com instância. Devemos ser perseverantes na nossa oração. Eu entendo então que Elias naquele momento orou por diversas vezes e o Senhor deu a ele a compreensão de que ele deveria continuar porque aquilo viria sobre aquela terra. Porque ele estava clamando pelo povo de Israel.
Elias era um homem justo, um homem que tinha fé, um homem que tinha uma fé que o levou a ser humilde. Ele não clamou, neste exemplo, por ele mesmo. Os exemplos que marcam a vida de Elias são os instantes em que ele agiu em prol daquilo que era a vontade de Deus para ele, para a sua vida e para o povo. Quando nós então insistimos em orar de maneira orgulhosa, nós não somos capazes de compreender o que Deus está fazendo. Nós não somos capazes de entender o que é que Deus está fazendo em nós. Quanto menos o que Ele está fazendo no nosso país, o que Ele está fazendo na igreja dele. Precisamos abandonar o orgulho para que a vontade do Senhor venha a ser aceita por nós e clamarmos que o Senhor faça a sua vontade, onde nós estivermos e sobre tudo que nós formos então clamar. Porque até mesmo em momentos de silêncio, a resposta é aquilo que o Senhor está nos concedendo para aprender. Elias viveu isso. Elias viveu no momento onde apenas um cicio tranquilo, um vento tranquilo, passou sobre ele e entendeu a presença de Deus, o poder de Deus, que estava sobre ele para o proteger, para que ele continuasse o seu ministério. Nestes dias, então, após este terremoto, essa tragédia, eu recebi um vídeo que mostrava alguém com muita maturidade, com muita intimidade com o Senhor. Alguém que clamava a Deus de uma forma que eu nunca tinha visto. E esse vídeo mostrava uma criança. Não sei se você teve acesso a esse vídeo. Mas ele mostrava uma criança que estava orando ao Senhor durante o funeral dos seus pais. Os pais eram cristãos. Estavam então direcionando o povo do Senhor na Turquia. E eles morreram em meio ao terremoto. E esse vídeo mostra uma criança, o filho sobrevivente, orando ao Senhor da seguinte forma: obrigado, Senhor, por tirar os meus pais deste mundo perverso e levá-los para junto de Ti, onde há descanso. Meus irmãos, isso para mim é maturidade. E maturidade não vem com a idade. Maturidade na fé vem com a intimidade, com a busca que nós então empenhamos em ter diante do Senhor. E a oração é o recurso onde nós podemos alcançar esta intimidade, alcançar esta maturidade, para que mesmo em meio às lutas, pandemias, sofrimentos, terremotos, nós sejamos capazes de agradecer a Deus. Agradecer porque temos a plena ciência de que tudo o que está acontecendo não está fora do controle do Senhor. Porque não cai um fio de cabelo, não cai uma folha da árvore, não acontece nada sem que o Senhor tenha conhecimento. Nós precisamos construir o alicerce da nossa fé, da nossa vida espiritual, colocando a oração como um componente para que eu e você possamos crescer em maturidade. É preciso abandonar então uma vida onde a oração é o último recurso que nós usamos para nos aproximar de Deus, para encontrar o consolo, para encontrar forças. Ela deve ser o primeiro recurso quando eu e você despertamos, e o último recurso antes de nós nos deitarmos todos os dias, para mostrarmos a dependência que nós temos do Senhor sobre tudo aquilo que nós vamos viver ao longo dos nossos dias. Este caminho de maturidade, ele é possível para nós, porque houve uma reconciliação. Somos falhos, limitados, como Elias, mas ele foi agraciado por Deus por causa da fé que lhe foi concedida. E a fé é concedida a nós por meio daquilo que Jesus Cristo fez, reconciliando cada um de nós com o Pai novamente. E por isso nós podemos trazer a maior expressão que as Escrituras trazem de intimidade, onde nós vemos sendo
falado com Deus, uma autoridade, o Senhor dos senhores, sendo chamado de Pai, ou de Paizinho, o Abba Pai, algo tão próximo para alguém que conhecia aquele a quem ele estava dirigindo esta oração. Você e eu podemos clamar, Abba Pai, através do que Jesus Cristo fez. Podemos viver essa vida de dependência na oração, onde estivermos, da maneira como estivermos, para nós então encontrarmos a intimidade que o Senhor então, ela nos permite desenvolver. Não desperdice isso. Não desperdice o privilégio que Jesus Cristo conquistou com altíssimo preço. Construa. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, comece hoje. Se você está na sua vida espiritual enfraquecido porque a sua vida de oração, ela não existe, comece hoje. Mas não deixe de desenvolver esta intimidade com o Senhor. Busque a sabedoria do Senhor pela palavra, pela oração, para que você possa compreender quais os propósitos que Deus tem na sua vida. Porque mesmo no sofrimento, o Senhor está conosco. O Senhor está conduzindo a nossa vida, para que Ele possa cumprir a sua vontade. Então não deixe de utilizar os recursos como o Tiago nos ensina. Aclamar por aqueles que sofrem, aclamar por aqueles que estão enfermos, aclamar pela nossa nação, para que nós, como igreja do Senhor, possamos ver o poder de Deus naqueles que estão sofrendo, naqueles que estão enfermos e no país que nós vivemos, que passa por grandes lutas da mesma forma. Pois em tudo o Senhor está ouvindo as orações. A oração dos justos, daqueles que confiam, está atendendo conforme a sua santa vontade. Que o Senhor nos abençoe para nós, cada dia mais, construirmos esse alicerce, entendendo, como temos falado aqui aos domingos, o que é uma vida cristã, o que é este relacionamento, como desenvolver esta intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe para nós podermos crescer cada vez mais e podermos viver para Ele, de forma que somente Ele venha a ser honrado, pois Ele é o único que é digno. Digno de todo o seu louvor, de toda a sua vida, de tudo que você diz e que você faz. Quero convidar o grupo de louvor que vem à frente mais uma vez, para nos conduzir neste último cântico ao Senhor. Eu convido a igreja a se colocar em pé para cantarmos ao nosso Senhor, louvarmos ao Senhor com todo o nosso fôlego, em gratidão, exaltando a esse Deus tão poderoso.